Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a nossas palestras aqui no GEUF. O tema hoje será Animais do Espiritismo. Conforme a minha outra palestra que eu dei no centro presencialmente, eu vou seguir o mesmo tipo de raciocínio e lógica, né? Tudo baseada na nossa literatura espírita. Eu vou tentar ajudar um pouquinho mais aí, esclarecer algumas coisas que ficam muitas dúvidas, muita gente se pergunta sobre nossos animaizinhos, nossos entes pequenos, menores que nos acompanham a vida toda, né? Ou pelo menos durante a vida deles, né? 14, 15, 18, 20 anos. E geralmente, como acontece, quando já aconteceu aqui comigo, quando vai embora, a gente passa um tempo, sente falta e acaba pegando outro bichinho para cuidar. Somos tutores deles, não somos donos, né? Nós somos tutores, por quê? Porque nós cuidamos deles enquanto eles estão aqui, dando amor, carinho, saúde, tudo que eles precisam para ajudar a evoluir. Então vou seguir um roteirinho, tá bom? Primeira coisa, quem são os animais? Os animais são espíritos como nós, que estão aqui para evoluir, para se aprimorar de acordo com o seu desenvolvimento, né? Eles possuem um instinto, sim, um instinto de sobrevivência para a vida material, mas que esse instinto também vai progredindo, assim como a gente, que na época das cavernas, né, que a gente tinha o instinto de sobrevivência, a gente foi evoluindo, adquirindo pensamento, liberdade de ações, um pensamento raciocinado, né? E os animais é a mesma coisa. Nessa fase de evolução deles, eles possuem uma inteligência limitada, de acordo com o seu instinto, com a sua sobrevivência. Porém, alguns animais, nós vemos que eles possuem algo a mais do que o instinto, né, na grande maioria. Eles possuem uma inteligência um pouquinho mais aprimorada, que os facilita, os permite ter certas liberdades de ação que até então muitos não percebem. Por exemplo, quando você joga um bichinho para brincar com um animalzinho, ele sabe que ele pegar aquele bichinho, ele vai trazer para você na boca, vai brincar, você vai jogar, ele vai pegar de novo, ou você para sozinho, por exemplo, ele vai lá para mexer com você, ele vai e pega aquele bichinho e traz para você, ou seja, ele quer atenção, ele quer brincar. E isso é um certo tipo de inteligência, vai mais do que além do instinto. Então a gente não pode descartar essa linha de evolução dele, tá? Por que os animais estão aqui na Terra? Simplesmente para a evolução. Como nós caminhamos, segundo a nossa literatura, nos nossos estudos, a um dia, quem sabe, a sermos anjos, daqui a milhões, trilhões de anos, os animais também caminham pelas fieiras da evolução. Os animais vão deixando aquele instinto agressivo, né, mais de lado, e ele vai saindo mais por uma calmaria, uma tranquilidade, se tornando mais próximos de nós. E eles vão, um certo momento dessa evolução espiritual, também a se tornarem seres humanos, de acordo com a nossa literatura, né? E caminham da mesma forma que nós. Então, desde o átomo ao arcanjo, passando pelas fieiras da evolução. Uma palestra que eu assisti uma vez, lá em São Paulo, numa casa na ACE, uma Associação Espírita dos Animais, o palestrante falou que já teve casos psicografados, de acordo com essa evolução, de planetas em que eles possuem um corpo que nem a gente, só que a cabeça ainda é em forma de animal. Ou seja, é o corpo aquela matéria daquele planeta havendo uma transformação muito próxima de nós. Outra perguntinha, eles possuem espírito? Sim, e que sobrevive ao corpo após desencarnar. Esse princípio inteligente que faz parte do espírito, ele sobrevive após o desencarne. E aí para onde vão? Para onde vão os espíritos desses animais que desencarnam? Quem vem recebê-los? Então, eles são recebidos
por amigos espirituais que após o desencarne os recebem e dependendo desse desencarne, eles são encaminhados para um hospital, são tratados até que recuperem as suas energias, né, o seu corpo espiritual e possam continuar a sua evolução. Eles são encaminhados ou para a mesma espécie por um novo encarne, ou eles são colocados em algum trabalho lá no plano espiritual para auxiliar os outros irmãos, até mesmo espíritos como nós, né, que estão lá em certas dificuldades, em certas regiões, nessa evolução, nessa ajuda de resgate, né. Mais tarde eu vou ler uma cartinha no animalzinho eu que na terceira parte da palestra que ele desencarnou e já foi encaminhado após o seu recuperar para um trabalhinho de ajuda numa parte lá do plano, tá? Para comprovar isso que eu acabei de falar. Então os animais eles são analisados e orientados, encaminhados, dependendo da sua evolução, ou para trabalhar no plano espiritual, ou quase que automaticamente para um outro encarne no corpo da mesma espécie, uma outra espécie. Segunda parte da palestra, sentimentos e emoções. Quem duvida que os animais possuem sentimento? Quem duvida que os animais também têm emoção? Né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma cachorrinha aqui que se chama Julinha, que quando eu estou sentado aqui no computador, ela pega o bichinho dela, vem balançando o rabo dela, e eu pego e jogo esse bichinho, tiro da boca dela, ela vem correndo toda alegre, balançando o rabo, pulando, parecendo um coelho. Às vezes eu estou tomando banho, ela fica sentada na porta do banheiro me esperando. Ou ela sabe o horário que eu estou chegando e quando eu chego começa a pular para cá. Isso é sentimento, isso é o sentir, é se emocionar com aquele tutor que está chegando, que a ama e cuida dela. Eu tenho um livro aqui, A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Irvênia Prada, médica veterinária da USP, que estuda muito o comportamento dos animais, além da parte científica, ela também é espírita e já fez vários livros sobre o tema e falou uma coisa muito interessante sobre as emoções e os sentimentos. Olha lá. Estudos interessantes realizados em cães com ressonância magnética funcional elucidam como os cães podem entrar em sintonia com os sentimentos dos seus tutores, pois o cão está ouvindo a voz do tutor e associa a voz com a imagem do tutor. Isso significa que os cães têm, sim, interpretação cognitiva do que estão ouvindo e do que estão sentindo. Então, tanto os cães com os animais, geralmente os animais domésticos, e vou até estender um pouquinho mais, né, eu já vi vídeos de até um puma nos Estados Unidos que foi criado como um cachorro, dentro de casa, convivendo com os outros bichinhos. Ou seja, eles têm sentimentos, eles entendem aquele carinho, aquele afeto e retribuem da mesma forma. Então a gente não pode descartar que a afetividade que eles têm em relação a nós, tutores, né, a todo esse carinho. Então a gente tem que entender que eles têm sentimentos, sim. E assim você está comprovando isso. Aí tem comprovado, está comprovando aos poucos. Falta a humanidade, mais uma vez, aceitar e entender que eles têm os limites, tanto físicos e emocionais, e de inteligência, e não são tão aprimorados assim, iguais a nós, mas que um dia vão chegar lá também. O terceiro tema da palestra é os animais, nossos companheiros. Nós fomos criados aqui em casa, desde pequeno, com cachorros. E a gente sempre teve animal aqui em casa. Desencarnando a gente demorou um tempo, a gente sente falta, a gente sempre pegou, né? Já estamos ainda com muitos cachorros aqui, cuidamos, e eles nos acompanham na nossa evolução. Então, eu tenho uma carta psicografada de um cachorro meu que desencarnou já faz uns 2 anos, de uma forma assim muito rápida e abrupta aqui dentro de casa, porque ele estava com pneumonia.
E eu levei ele para tratar no veterinário, né? Já estava tratando. E sentado pelo veterinário, até que estava calmo. Começou uma tosse muito, muito forte, um pouco mais forte. E quando ele saiu do veterinário, que ele foi medicado, chegando aqui em casa, essa tosse aumentou de uma forma bem profunda. E quando eu pensei em levar ele, ele morreu na minha mão. Passaram-se 6 meses, eu entrei em contato com a SEAMA, mais uma vez, e fui lá tentar receber uma cartinha psicografada de quem o recebe, né? Como que aconteceu, porque eu estava aflito, né? Emociona muito, sabe, quando a gente lembra. Então, quando esse bichinho desencarnou, de acordo com a carta psicografada, já estava tudo planejado para ele, esse desencarne naquele momento. Por quê? Porque ele não tinha necessidade de ficar mais aqui na Terra e já tinha atingido uma certa evolução. Ele acabou desencarnando. E que durante o sono, né, quando o nosso espírito sai e vai para o plano espiritual, o meu espírito entrava em contato com ele, a gente brincava, corria, e ele ficava muito contente com isso, né? Então, ele ajudava em algumas outras regiões do plano espiritual, pessoas, principalmente mães, que desencarnavam muito rápido, ficavam pelas ruas sofrendo, e ele ia na ajuda desse resgate. Lembra quando eu falei lá atrás que a espiritualidade ajudava, encaminhava eles quando eles desencarnavam? Então, ou eles ajudam para um trabalho espiritual que precisa lá, ou eles encarnam quase que automaticamente na mesma espécie, em outra espécie, para ajudar na sua evolução, né? Então eu fico muito feliz em saber que estava bem, feliz, e a gente se encontrava no plano espiritual quando eu dormia. E assim eu posso dizer, eles são nossos companheiros, sim, e vamos tratar com amor e carinho. Como a gente precisa de ajuda para a nossa evolução, das pessoas que estão à nossa volta, eles também precisam da nossa ajuda, né? Sem a nossa ajuda ele não consegue comer, não consegue beber, não consegue se curar de uma doença. Então quem tem, vamos cuidar, vamos proteger e vamos ajudar, tá bom? Desculpe, às vezes a gente acaba se emocionando, é complicado não se emocionar, né? Mas não tem jeito, é sentimento, é emoção, é coração. Então, essa foi a minha palestra. Espero retornar uma outra oportunidade, falar sobre outros temas da espiritualidade dos animais e da nossa convivência com eles, tá bom? Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, com Jesus no coração, fiquem bem, que Deus proteja todos vocês nessa semana. Muito obrigado. Boa noite a todos.